Esses dias eu postei um vídeo aqui no canal falando de 5 artefatos antigos que eu considero bem impressionantes, e agora, mantendo mais ou menos esse tema, eu queria falar de 5 tecnologias antigas que eu também acho bem impressionantes. Essas não são exatamente objetos físicos, né? Apesar de algumas delas produzirem objetos físicos, são mais modos de fazer alguma coisa, né? Tipo botar fogo no mar, que é o primeiro item dessa lista, ou fazer gelo no deserto, que é o último. E a gente já pode ir direto para a primeira tecnologia antiga que eu separei aqui, que é uma das minhas favoritas, inclusive, que é o fogo grego. O fogo grego foi uma arma incendiária utilizada pelos bizantinos a partir ali do 7º século depois de Cristo. E aqui já vale um parêntese, né, que é quem que foram os bizantinos. Tem gente que não gosta muito desse termo, porque os próprios caras não se chamavam de bizantinos, né, eles se chamavam de romanos. E não chamavam o seu império de Império Bizantino, chamavam de Império Romano ou Império dos Romanos. Isso porque realmente o que a gente hoje chama de Império Bizantino ou de Império Romano Oriental era a continuação, simplesmente, do Império Romano depois da queda da parte ocidental. É que no início do 4º século depois de Cristo, o imperador Constantino tinha mudado a sede do Império de Roma para Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla, né, a cidade de Constantino, e depois, hoje, né, é Istambul, na Turquia. E décadas depois dessa mudança da sede do poder de Roma para Constantinopla, já nos tempos de Teodósio, né, o império foi dividido na parte ocidental e na parte oriental, cada uma delas com um imperador. E a parte ocidental caiu, né, no final do 5º século, sobrando só um império romano, que é esse oriental, que depois foi chamado de bizantino, por causa de Bizâncio, né, e para diferenciar também esse império, essa fase da história em relação ao Império Romano unificado lá dos tempos de César Augusto, de Adriano, etc. Enfim, tudo isso é bem complexo, né, e é melhor a gente deixar isso para outro vídeo específico sobre a queda do Império Romano, né, que na verdade nunca aconteceu, mas por enquanto vamos manter esse termo bizantino aqui e voltar para a questão do fogo grego, né? Fecha parênteses. Então, o que que tem de tão impressionante no fogo grego, né? Várias coisas. Primeiro é que ele era extremamente difícil de apagar. Qualquer coisa pega por ele provavelmente seria consumida por completo. E mais importante ainda, ele era capaz de queimar até na água. Por isso ele aparece tanto no contexto de batalhas navais. Os bizantinos basicamente equipavam ali alguns navios com sifões de metal que projetavam essa substância nos navios inimigos e causavam um estrago extraordinário. Às vezes o fogo grego também era lançado por sifões acoplados às muralhas ali que protegiam o império, né, freando qualquer tentativa de invasão, ou dava também para lançar o fogo grego usando granadas, né, de vidro ou de cerâmica que eram lançadas de mão mesmo, né, ou então com fundas, né, basicamente um estilingue, né, de Davi, você coloca o objeto tipo num pano, né? E gira, e aí você consegue lançar ele bem mais longe. Mas assim, essa não é nem de longe a única arma incendiária que a gente conhece da antiguidade e também não é a mais antiga. No contexto da Guerra do Peloponeso, por exemplo, né, no 5º século antes de Cristo, que é aquele contexto de Atenas versus Esparta, principalmente, o Tucídides, que é considerado um dos pais da história, né, um dos primeiros historiadores no sentido mais ou menos que a gente conhece hoje, ele já fala em caldeirões que eram utilizados sobre rodas que criavam labaredas gigantescas usando foles de ferro, né? Basicamente aquela sanfonazinha de soprar no fogo. Mas essa é outra técnica bem diferente, né? E muito menos impactante historicamente do que o fogo grego, porque muitos historiadores hoje consideram que sem esse recurso militar, né, sem o fogo grego, Constantinopla e o Império Bizantino como um todo teria caído muito antes do que de fato acabou caindo, né? Que foi só lá no século XV, quando ele foi derrotado, né, conquistado pelos turcos otomanos. Até lá os caras conseguiram segurar bem a expansão dos reinos ou califados islâmicos, né, dos búlgaros, dos russos e de outros adversários ali da região, né, em boa parte por causa de recursos militares como esse. E como Constantinopla é praticamente cercada pelo mar, essa supremacia naval era questão de vida ou morte. Não por acaso, existe até uma origem lendária da receita do fogo grego que circulava na época, né, que diz que foram os anjos que deram para Constantino I, lá no 4º século, o segredo desse fogo líquido ou fogo do mar, que também eram nomes que o fogo grego recebia. Inclusive, fogo grego era uma forma dos latinos, né, os falantes de latim, se referirem ao fogo utilizado nessa parte oriental. Mas os próprios bizantinos, que não se chamavam de bizantinos, também não chamavam fogo grego de fogo grego. Enfim, mas outra versão sobre a origem desse artefato, né, dessa tecnologia, melhor dizendo, aparece numas crônicas que falam sobre um cara chamado Calímaco de Heliópolis, teria fugido da Síria, que tinha sido dominada pelos muçulmanos, né, e se refugiado no Império Bizantino,
e criado essa arma, que logo na sequência teria sido usada para derrotar a frota naval árabe. Isso aparece lá nas crônicas de Teófanes, o Confessor, no 10º século. Mas mais provável ainda é que ninguém individualmente tenha inventado essa arma do zero. Hoje a principal hipótese sobre a origem dela é que foi um desenvolvimento gradual a partir de uma tradição química, né, ou alquímica, se preferir, de origem egípcia, que foi sendo aperfeiçoada ali, mas não foi criada e atingiu esse estágio máximo de uso militar em Constantinopla. Seja como for, né, essa tecnologia foi monopolizada pelo Império Bizantino e quando o Império caiu, a tecnologia também desapareceu para sempre. Até hoje a gente não sabe a receita exata dele, né, nem os ingredientes, nem o modo de preparo, por assim dizer, mas a maioria dos historiadores acredita que era alguma mistura de petróleo, resinas, alguns minerais como salitre, né, para aumentar a temperatura da coisa, né? O salitre é utilizado também na pólvora negra, que é uma tecnologia muito impressionante também, mas bem posterior, né, mais do final da Idade Média, pelo menos na Europa. E na verdade nem os contemporâneos dos bizantinos conseguiram reproduzir a arte completa do uso do fogo grego, né? Mesmo alguns adversários bizantinos que capturaram cargas desse material e também capturaram os navios com sifões utilizados para projetar esse material, eles não conseguiram usar a coisa da mesma forma que os bizantinos usavam. Tem relatos de árabes e búlgaros, por exemplo, que tiveram acesso, né, a tudo isso, mas só lançavam fogo grego que eles tinham capturado, né, usando granadas ou catapultas. Então a arte do uso de sifões, meio que como um lança-chamas, né, que era dominada pelos chamados sifonários, os operadores dos sifões bizantinos, ninguém aparentemente conseguiu imitar. Então, assim, fogo grego, primeira tecnologia sinistra aí, antiga da lista. E a próxima tecnologia sinistra antiga que eu separei aqui é o concreto romano, né? Esse é bem famoso, né? E é fantástico mesmo, mas tem algumas coisas que o pessoal exagera um pouco nesse assunto também. Por que o concreto romano era diferenciado, né? Então, hoje tem viadutos que começam a ser construídos ontem e amanhã já estão praticamente caindo. Aqui em Belo Horizonte teve uma história famosa na Avenida Pedro I, né, de um viaduto que caiu antes mesmo de ser concluído, uma tragédia terrível, né? E as obras romanas, por outro lado, até hoje estão aí. Pontes, aquedutos, moles, né, que são aquelas estruturas de quebra-mar, a cúpula do Panteão de Roma também, que é fantástica, né? Tudo isso foi feito de concreto romano e tem mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos, e está aí até hoje, né, firme e forte. E como que isso é possível? Então, um dos negócios mais fascinantes do concreto romano é que ele tem meio que um poder de autocura, né? Meio que o Wolverine dos concretos. À medida que vão aparecendo rachaduras nele, o material que é exposto, ele reage com água e com outras substâncias e forma uns cristais que preenchem e selam essas microfissuras, né? Isso deixa a estrutura cada vez mais resistente. Eu não vou me arriscar muito na química da coisa aqui, né? Mas basicamente o que acontece é que esse concreto ele é feito de cal e cinzas vulcânicas, né? Além de alguns agregados tipo areia, cascalho, cerâmica e tal. Mas o que importa mais é que quando a cal viva da mistura é hidratada e entra em contato com sais ali no ambiente marinho, por exemplo, né? Pensando aqui numa estrutura de um aqueduto ou de uma ponte, a cal hidratada ela reage com as cinzas vulcânicas e forma esses cristais, né? Esses minerais cristalinos que curam a estrutura. E aí você pode estar pensando assim, né? Uai, então a gente sabe como é que funciona o concreto romano, por que a gente não faz concreto romano hoje? E a gente não sabe tão bem assim, na verdade, né? Diferente do fogo grego, do qual a gente não tem nenhum testemunho material, né? Não tem nenhum pote de fogo grego por aí que a gente pode analisar num laboratório, o concreto romano está aí e pode ser estudado empiricamente, né? Então os ingredientes dele são bem conhecidos. O mais difícil de saber com certeza é o modo de preparo dele, né? Que provavelmente era algum tipo de mistura a quente, e também os detalhes exatos de como que os construtores trabalhavam com ele, por quais processos exatamente ele passava. Mas é possível sim reproduzir algo bem próximo do concreto romano hoje. E aí, por que a gente não faz isso, né, se ele é tão superior ao concreto moderno? Então, é porque ele não é superior ao concreto moderno, né? Não necessariamente. Porque superioridade nesse assunto, né, nesse contexto de engenharia, é bem relativo. O concreto romano, ele realmente é muito mais durável do que os concretos modernos que a gente vê por aí. Mas ele é bem mais caro de ser produzido também, ele demora muito mais a endurecer, né? O processo de cura dele é muito lento, ele aguenta muito menos tração, então seria impensável construir um arranha-céu
argamassa-céu, por exemplo, usando só concreto romano. E talvez o mais importante, né, é que ele não adere bem a barras de ferro, igual o concreto moderno. Então não daria para fazer concreto armado com ele, que é a base, né, dessas construções, assim, é algo fundamental para a engenharia moderna. E aqui eu estou simplificando bem a questão, né, porque ainda tem a diferença entre os bons e os não tão bons concretos romanos, varia a qualidade também, e tem a diferença entre os concretos modernos caros e baratos. Tem muita obra hoje que não dura nada porque os caras escolheram um concreto da pior qualidade, né? Pegaram um concreto barato, fizeram uma obra barata. Não é porque não existe um concreto melhor, né? Existe, só que é mais caro. Não é que a tecnologia superior não exista, só que o custo dela também é superior. Quer dizer, pelo menos no curto prazo, né? Tem aquela coisa de que o barato muitas vezes sai caro. Mas assim, muitas vezes quando se faz essas comparações entre algo dos antigos e algo dos modernos, a gente pode acabar pegando um exemplo de algo muito bom dos antigos e algo muito ruim dos modernos, e aí a comparação também não é justa, né? Mas assim, de fato o concreto romano é bem impressionante para a época e para hoje também, ele inspira até hoje algumas pesquisas para pensar em concretos mais sustentáveis, por exemplo, mas não tem a menor condição de substituir o nosso concreto totalmente por ele, né? Seria uma tragédia absoluta para a engenharia. E é aí que eu digo que às vezes o pessoal exagera demais no louvor à tecnologia antiga, né? Aliás, tem as duas coisas. Tem um exagero e tem uma falta de reconhecimento também, né? É importante valorizar o conhecimento dos antigos, mas não ao custo do conhecimento atual. O repertório científico e tecnológico moderno é incomparável com o antigo se a gente for pensar em quantidade de informação que a gente tem, nos detalhes dessas informações, na complexidade dos estudos que a gente consegue fazer. E isso não é porque os modernos são mais inteligentes, né? Como dizia o Francis Bacon, lá nos tempos da Revolução Científica, a gente é mais velho que os antigos, né? Os modernos são mais velhos. A gente pode aprender com o que os antigos fizeram no passado, a gente pode acumular essa experiência, mas os antigos não podem aprender com o que seriam, não poderiam, né, aprender com o que seria feito no futuro. Então, no acúmulo, e claro que isso não é perfeito, né, isso não acontece de uma forma totalmente linear e com um acúmulo 100% de preservação de conhecimento antigo, mas assim, no acúmulo a tendência é a gente ter mais informação do que os caras, ter mais tempo acumulado de reflexão sobre essas coisas e também mais tempo de testes, né, de tentativas de melhor organizar essas informações. É meio que aquela ideia do só enxerguei mais longe porque estive apoiado no ombro de gigantes, né, coisa do tipo. O repertório de conhecimento vai aumentando e aí você consegue se aproveitar desse repertório melhor. Daí a nossa produção científica hoje ser encabeçada por especialistas, né, pessoas que dedicam a vida inteira a um tema limitadíssimo para dar conta de explorar ao máximo, né? Eu ia falar explorar tudo o que foi dito sobre aquele assunto, mas nem isso é possível, né? Mas explorar ao máximo o que já foi pensado, escrito e produzido sobre um certo assunto bastante recortado. Se cada indivíduo tentasse dominar todas as áreas do conhecimento ao mesmo tempo, não teria como atingir a profundidade que hoje é atingida nas pesquisas acadêmicas. E isso vale para outras áreas, né? Eu acredito que na programação também tem um pouco disso, né? Você pode começar, por exemplo, a sua formação na Alura, fazendo diferentes cursos, né? Pegando o essencial de cada coisa e aí se aprofundar em Python, ou em Java, ou em PHP. Mas se você quiser ser o maior programador de Python do mundo, né? Provavelmente você vai ter que desistir de ser o melhor em JavaScript ou qualquer outra. Você vai ter que focar desproporcionalmente em uma linguagem específica, né? Porque é muita coisa, é muito conhecimento acumulado, é muita informação para dominar. Mas assim, nem todo mundo também precisa chegar nesse nível de especialização, né? Para o mercado de trabalho, talvez seja melhor, inclusive, você saber várias linguagens do que ser um gênio de Python, por exemplo, e ainda ter algumas noções de inteligência artificial, né? De análise de dados. Não sei, lá na Alura você pode conversar com os tutores que têm experiência na área, têm experiência no mercado para tirar essas dúvidas. É só fazer a matrícula lá pelo link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e você já pode começar a explorar mais de 20 carreiras estruturadas, né, do básico ao avançado, e até usar a IA da Alura para planejar o melhor roteiro para fazer essa formação que você precisa. Então já aproveita agora, que está quase acabando a Black November da Alura, né, que é o maior desconto do ano, e garante lá a sua matrícula. Mas voltando para as tecnologias antigas, né, vão lá para a terceira da lista, que é outra bem curiosa, que é o aço de Damasco. Esse também a gente sabe algumas coisas materialmente sobre ele, mas ele é mais difícil ainda de ser reproduzido do que o concreto romano. O aço de Damasco tem essa aparência característica, né, cheio de ondinhas, mas isso aí é o de menos. É bem bonito de ver, né, mas assim, não é isso que torna esse aço excepcional. O maior diferencial dele, na verdade, é a resistência e o nível de afiação que ele chegava. Alguns textos medievais dizem que se um fio de seda caísse no fio da espada de Damasco, né, feita de aço de Damasco,
esse fio seria cortado mesmo se a espada estivesse parada, né? Só de encostar no fio. E também dizem que as espadas de aço de damasco eram tão afiadas que elas cortavam as espadas feitas de outros materiais. E tem até textos chineses que exaltam essas espadas, dizendo que elas podiam cortar ouro ou jade, a pedra jade. Então aqui certamente tem um pouquinho de exagero, pelo menos, né? Mas esse exagero tem um lastro na realidade. Analisando as espadas de Damasco, que estão até hoje em museus, por exemplo, dá para saber que algumas delas tinham tungstênio, níquel e manganês, que são elementos usados até hoje nos aços modernos, e que deixam essas lâminas ao mesmo tempo mais duras e mais flexíveis. Ela consegue resistir mais do que as outras ao desgaste, né? Por isso a questão da dureza, e ao mesmo tempo ela mantém uma flexibilidade para não quebrar por qualquer deformação, né? Ela consegue se dobrar bastante sem estilhaçar, né? Sem espatifar. Além disso, um estudo de 2006, publicado na revista Nature, né? Que é uma das mais importantes publicações acadêmicas, detectou algumas estruturas nanométricas de carbono, possivelmente nanotubos de carbono, ali na microestrutura do aço de damasco, né? Talvez formados no processo de fundição da matéria-prima base dele, que é o aço sérico ou aço Woods, porque como os caras usavam folhas e lenha no processo ali da fundição, é possível que o carbono da queima desses materiais, mais o processo de resfriamento cuidadosamente controlado desse aço, formasse essas nanoestruturas, né? Que é uma coisa que soa bastante moderna. E essas nanoestruturas poderiam explicar um pouco dessa capacidade excepcional, né, do corte e da resistência dessa lâmina. Mas assim, essa questão dos nanotubos de carbono não é certeza, porque depois alguns estudos questionaram esse estudo de 2006, mas assim, é uma coisa que continua em aberto. Hoje, inclusive, vale dizer, alguns lugares produzem aço de damasco, né, mas não é exatamente a mesma técnica antiga e nem gera um resultado tão similar, né? Ele é uma técnica que replica mais a aparência do antigo aço de damasco do que as suas propriedades que deram uma fama tão grande a ele. O verdadeiro aço de damasco parou de ser fabricado por volta ali do século XVIII, século XIX, muito provavelmente por causa de falta de acesso à matéria-prima, né? Aquele aço Woods que vinha do sudeste da Índia. Isso por problemas de rota, né? Associados a dinâmicas coloniais ali que eu não saberia explicar no detalhe aqui. Mas o que importa é que passando muito tempo sem ninguém trabalhar com esse material, né? Porque ele não era acessível mais, a técnica acabou se perdendo. E não só a técnica, né? Um detalhe interessante na história da química e na história da alquimia é que muitas vezes a chave do sucesso para um processo metalúrgico dar certo é a impureza dos materiais que são utilizados. No abstrato, né, a gente costuma pensar assim: se eu quero fazer aço, eu pego ferro e misturo com carbono. Só que na natureza não existe um estoque puro de ferro, nem um estoque puro de carbono, né? Você não encontra um blocão ali 100% ferro e um blocão 100% carbono, né? Não é Minecraft. Você tem processos extremamente complexos para extrair isso da natureza e sempre vem algum tipo de impureza. E essas impurezas são características do local onde elas são extraídas. Então, quando você obtém ferro de uma região, ela vai ter impurezas X, quando você extrai ferro de outra região, você tem impurezas Y. E esses outros elementos da amostra fazem toda a diferença ali no processo e no resultado final. Então é interessante que na história da alquimia a gente vê os caras constantemente falando ali em tratados, né, que o experimento só dá certo se você fizer com o ferro tal de tal lugar da França, ou com o enxofre retirado da mina tal da Bavária. Não precisa nem tentar se não for com esses, né? E isso não é uma questão de magia, de simpatia, de superstição. É porque naquela época, mais ainda do que hoje, isso permanece hoje, mas naquela época mais ainda, era impossível comprar, por exemplo, cobre e receber só cobre, só o elemento cobre da tabela periódica. E os outros elementos, né, as impurezas, como eu disse, afetam completamente o resultado da reação química. Ou seja, mesmo se a gente soubesse exatamente como que o aço de damasco era feito, ainda assim a gente precisaria exatamente do material que eles usavam, retirados exatamente de onde eles retiravam. Que é algo que talvez nem seja possível mais hoje, né? Nem sei se está disponível mais na natureza nessas proporções. Então esse é outro detalhe, né? Outra nota de rodapé sobre essa questão às vezes a gente não consegue replicar uma tecnologia antiga, isso não significa que os caras tivessem um conhecimento superior de áreas do saber, assim, de química, de física, que a gente
não tem hoje. Muitas vezes não é isso, né? É mais sem capacidade de replicar algo que é tão específico, né? Uma cadeia com tantas variáveis que é difícil de repetir. Enfim, mas passando para o quarto item da lista, né, a gente chega numa técnica que é a mais inacreditável da lista, que é o vidro flexível romano, né? E esse é inacreditável porque realmente não tem como acreditar, e a gente não deveria acreditar mesmo, porque provavelmente ela não existiu. Mas tem um fundinho de verdade nessa história aí, possivelmente, e eu acho que ela é interessante o suficiente para estar presente aqui na lista. O que acontece é o seguinte, né? Tem alguns autores antigos, como o Petrônio e o Plínio o Velho, né, do primeiro século depois de Cristo, que contam uma história de um artesão que teria se apresentado diante do imperador Tibério e mostrado para ele ali um objeto de vidro que não quebrava, né, ele só amassava e podia ser moldado de volta ao formato original, como se fosse um metal, né? A história diz que o vaso, esse objeto de vidro caiu no chão, ele amassou, e aí o artesão tirou um martelinho e bateu o vidro de novo e ele voltou ao formato original. E o imperador teria ficado muito impressionado com isso, né, com essa demonstração, e perguntado para o artesão se mais alguém sabia fazer vidro daquele jeito. E o artesão, todo orgulhoso, né, respondeu que não, que só ele, e aí o Tibério ficou muito feliz e mandou cortar a cabeça do artesão. Por quê? Porque um material tão valioso como aquele geraria uma bagunça muito grande na economia do império, né? Desvalorizaria muito o ouro, a prata, o cobre, etc. Então o próprio Plínio o Velho faz menção a essa história, já dizendo que ela é mais divulgada do que efetivamente comprovada, né? Então a gente deve colocar ela bastante sob suspeita, e realmente não existe nada, materialmente falando, que sugira que os romanos tenham feito qualquer coisa parecida com vidro flexível, né? A gente não tem vidro flexível arqueologicamente falando, e nem contemporaneamente a gente tem nada parecido com isso, né? O que poderia chegar mais perto disso seria um vidro muito temperado, né? Feito por um vidreiro muito habilidoso que produziria um vidro muito mais resistente e mais difícil de estilhaçar. O próprio Plínio Velho, em outro ponto lá do seu texto, né, do História Natural, ele fala explicitamente sobre o processo de temperagem de vidro, então isso era conhecido antigamente, né, de você aquecer o vidro e resfriar rapidamente. Então talvez essa experimentação que já era conhecida com o vidro e a consciência de que diferentes formas de trabalhar esse material poderiam gerar diferentes propriedades, talvez isso tenha inspirado essa fantasia, né, de um super vidro que acabou, uma história popular que talvez circulasse, e acabou sendo misturada com uma crítica política também ao imperador Tibério, ou aos imperadores em geral, né, como sendo pessoas de pensamento curto demais. Não sei, mas é uma história curiosa que eu achei que seria interessante só jogar no meio da lista aqui. Enfim. Mas agora a gente vai para uma tecnologia um pouco mais séria, que é a última da lista, que é inacreditável também, mas essa você pode acreditar porque ela existiu mesmo, tá aí para ser vista até hoje, né? Que são as geladeiras persas. Na verdade, são mais casas de gelo persa, né? Chamadas de Yakshal ou Yakchol, acho que a pronúncia é mais essa no Farsi, na principal língua do Irã. Os caras começaram a construir essas estruturas há mais de 2.000 anos, por volta de 400 a.C., onde hoje é o Irã, e elas serviam para armazenar gelo no meio do deserto, né? Onde a temperatura podia chegar ou passar de 40 graus Celsius, e a temperatura de superfície, né, medida na superfície, pode chegar até hoje em 70 graus Celsius. E aí a pergunta que fica é como, né? Como que os caras faziam gelo e preservavam gelo numa situação dessa? E assim, tem vários modelos de Yakshal, né, ou Yakchol diferentes, mas uma versão típica tem esse formato aí que está aparecendo aí na tela, de cúpula feita de tijolos de adobe e de barro, e a parede deles podia chegar até 2 metros de espessura na base, né? 2 metros de espessura, de grossura. E essa espessura vai diminuindo conforme você vai subindo, né? A cúpula vai subindo, a espessura diminui por questões estruturais e para economizar material também. E aí por baixo dessa cúpula tinha sempre ali um poço com alguns metros de profundidade, onde o gelo era armazenado e onde o gelo era produzido também. Nas noites frias de inverno eles faziam camadas rasas de água nesse poço, ou então do lado de fora, e canalizavam essa água bem resfriada ou congelada já para dentro do poço. E aí esse gelo era quebrado, armazenado, e aí faziam mais e por aí vai. Tudo isso com as paredes da estrutura ali, isolando bem o estoque termicamente, e às vezes, como eu disse, alguns canais também levavam água para essa água ser adicionada ao gelo já produzido, e ela congelava também, e ia só crescendo o estoque. Além disso, algumas dessas estruturas também tinham um sistema de ventilação natural, que são essas torres que aparecem
em outras construções persas, né, que são os badgirs, acho que a pronúncia é mais ou menos isso, que direcionavam o ar para dentro da estrutura e ajudavam a resfriar ainda mais o ambiente. Então essa combinação de isolamento térmico, ventilação e armazenamento subterrâneo mantinha o gelo congelado durante todo o verão e garantia água gelada, sorvete, sim, sorvete, né, os famosos falude que tomam até hoje lá no Irã, e alimentos frescos também, o ano todo, né, por causa desse sistema de refrigeração extremamente antigo, tudo isso mesmo no calor absurdo das regiões desérticas ali do Irã. Não por acaso a palavra para geladeira, até hoje, né, a geladeira elétrica moderna mesmo, em Farsi, né, a língua principal do Irã, é yakchol. E é isso, né, 5 tecnologias antigas que eu separei para falar aqui no canal, né? Comenta aí qual que você achou mais interessante e comenta também qual que você acha que faltou, porque certamente faltaram muitas, e quem sabe a gente faz depois mais um vídeo compilando mais algumas. Mas por enquanto é isso, as referências como sempre estão aí na descrição do vídeo. Até o próximo e falou!